Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo, e eu decidida a prometer tudo. Não deixe de visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então, não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso, e de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. Antes ainda, ela tinha me dito: não peça nada a ele, exige o que é nosso, o que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca, o esquecimento em que nos deixou, filho. Você deve cobrar caro. Aqui a gente acha que vai conhecer apenas a história de um filho que faz ali uma promessa à sua mãe no leito de morte e vai em busca aí do seu pai desnaturado. Após ali umas poucas páginas, a gente acha que vai encontrar um homem, né, que indo aí nessa toada atrás desse pai desnaturado, acaba encontrando pessoas mortas, defuntos, e começa a conversar com elas pelo caminho. Mas esse livro aqui, Pedro Páramo, é muito mais do que isso. Tem várias entrelinhas neste livro, de um pouco mais de 120 e poucas páginas. E a gente conhece a história do México, principalmente a Revolução Mexicana, e a gente entende um pouco como o Juan Rulfo decidiu por contar essa história tão complexa pra gente, que ele mesmo falou que nós, como leitores, precisaríamos nada mais nada menos do que 3 leituras completas para aí sim entender o que ele quis nos dizer. Entenderla. También yo lo estuve para escribir, la verdad, pero Sí. En realidad fue considero que es una novela difícil, ¿sí? Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera, se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que ha alcançado ultimamente o livro. Nós temos aqui a presença da morte constante, mas não só o fato de ser uma história de fantasmas ou nada assim, como o próprio autor também conta pra gente em trechos que eu vou deixar ao longo desse vídeo de hoje, mas a morte ela se faz presente praticamente em todas as páginas desse livro. O nosso protagonista aqui, ele realmente vai de encontro a isso que eu comentei, né, com vocês, mas ele vai de encontro à melancolia e procurando entender e conhecer mais sobre a história da sua mãe. Ele se perde ali por umas consequências muito tristes e medonhas que a própria Revolução Mexicana deixou para trás. Não só a Revolução em si, mas como a sociedade do México, ela estava ali inserida naquele momento em um buraco muito profundo. E esse buraco profundo, ele é mencionado também no livro, em que um dos narradores conta pra gente que Comala é tão quente que quem vai pro inferno até volta para pegar um casaco. E esse calor infernal mesmo, ele leva algumas almas também a não encontrarem paz e muito pelo contrário, até a se questionarem, né, essas próprias almas aí penadas, a se questionarem se um dia elas realmente encontrariam. Algumas delas ainda têm um pouco de esperança, outras nem tanto. Então, essa é um pouco da síntese desse livro e vamos aprofundar um pouquinho mais hoje no vídeo sobre o maravilhoso Pedro Páramo do Juan Rulfo, esse autor extremamente taciturno, talvez seja uma descrição para ele, tímido, recluso, introspectivo, vendo aí nas entrevistas, né, que a gente tem a felicidade de encontrar pela internet afora, é possível perceber que ele tinha uma melancolia, até uma depressão que nunca o largava, isso mesmo, é uma descrição que o próprio Rulfo, ele fez em uma dessas entrevistas, e ele fala que por conta da sua infância, né, nada fácil, uma depressão grudou nele e nunca mais ele conseguiu se livrar dela. Ele foi perdendo ainda muito criança mesmo, né, várias pessoas da família dele, a mãe, o pai, enfim. Sobrou uma avó, mas que no fim não cuidou dele, assim, né, de forma ativa. E ele vai parar no orfanato, onde ele sofre bastante, e tudo isso, de novo, ele conta nessas entrevistas, né. ¿Usted es más feliz en la soledad? Exacto. He aprendido a vivir con la soledad. ¿La cultiva usted como si fuera
su más una preciosa gran flor, o un gran amor. Dígame, maestro, además de la soledad, usted tiene sin duda en esa soledad una serie de personajes que le rodean. Yo estoy seguro de que usted tiene sus fantasmas más o menos vivos o muertos con los cuales usted mantiene una especie de diálogo constante, que acaso sean esos personajes que usted ha arrancado de la realidad de su pueblo. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente, pero es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, es decir, imaginado. No he conocido yo gente violenta, ¿No? no he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que en los primeros años en que vino la rebelión, todas estas cosas, pues yo salí de allí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve, eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso, que les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir. Les había gustado, pues, les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación. Bom, além de tudo isso, né, só uma última canetada aqui sobre o autor, a gente tem nada mais nada menos do que o Gabriel Garcia Marques falando o seguinte: a leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Diz-se por aí que nada seria do Gabo se não fosse aqui o Rulfo. Não do Gabo como autor, escritor, mas do jeito que ele escolheu contar suas histórias, né? Esse realismo mágico, ele bebeu muito da fonte aqui do nosso idealizador, do Rulfo. Enfim, feitas as devidas e merecidas aí palmas para o autor, vamos voltar aqui para a história, né? Então, como eu falei para vocês, a morte ela está muito presente nessa história. Você tem uma leitura que ela é muito sucinta em relação à quantidade de páginas, mas muitas entrelinhas para serem interpretadas. Então, se você não lê com atenção, você perde facilmente o que está acontecendo. Não é raro aqui o Rulfo ele contar a história pra gente de uma forma muito sutil. E como eu comentei, se você não presta atenção, você não percebe, por exemplo, que teve um abuso ali. Você não percebe que a pessoa assassinou a outra. Então, são situações, assim, que podem ser gráficas, né, e extremas, mas isso é para exemplificar para vocês que, assim, a gente encontra esse tipo de situação aqui. E, de novo, se você não presta atenção, e fica aqui meu alerta de novo, se você não presta atenção, você vai passar batido em situações que são muito importantes. Pues se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en un momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. E sigue sendo complicada, né? Então, a parte do abuso, por exemplo, não é um caso específico. Não foi um abuso só que aconteceu em uma pessoa que o cometeu ali de forma específica, mas sim uma questão sistemática daquela sociedade. E aí, partindo para o Pedro Páramo, que é esse pai aqui, né? Pai com muitas aspas, ele vai deixando ali, filhos não lhe faltam, né, gente? Genitor de muitos ali, mas pai de poucos. Ele só realmente se declarou e se fez presente na vida de um filho, o resto ficou largado mesmo e vivendo como a vida dava conta ali, né? Quem tinha mãe acabou sendo cuidado pela mãe, quem não tinha, né, ficou aí nas mãos das pessoas e contando com a sorte. Mas o Pedro Páramo, ele é realmente essa figura que representa a concentração de terras ali no México naquela época. Então, depois que os espanhóis eles saem do México, que não foi assim, né, do dia para noite, uma coisa
muito de repente, mas um fato, né, uma coisa certa é que não houve nenhum tipo de divisão de terras ali para a maior parte da população. Então, poucos tiveram acesso a essas terras, e isso faz muito sentido e tem muita importância para a história. Então, como eu ia falando, o Pedro Páramo, ele é a representação desse fato. O México, ele estava atolado, a comunidade, né, os mexicanos, eles estavam atolados em falta de perspectiva, fome, e você tinha poucas pessoas com muito poder, e o Pedro Páramo era um deles. Então, ali naquela região, né, de Colima, que a gente fala hoje que é ali o estado, mas de Comala, a cidade, a gente vê uma destruição plena, mesmo quando ele ainda era vivo e até depois da sua morte. A gente sabe que o Pedro Páramo morreu logo no começo do livro, então o nosso protagonista, ele vai de encontro a esse pai, cumprindo, né, a promessa que fez ali no leito da morte da mãe, e ele encontra um filho do Pedro Páramo que conta logo para ele, fala, ele já morreu, mas mesmo assim, o nosso protagonista aqui, ele segue rumo à sua empreitada. Bom, vai conhecer outros filhos do Pedro Páramo e ele vai tendo contato com essa figura asquerosa, que era o pai dele, como eu comentei, né, representando muito essa concentração de terras no México. Ele fazia coisas horrorosas com as pessoas que trabalhavam para ele, abusava das mulheres, fazia com que, né, capatazes ali, pessoas que deviam ou tinham algum interesse no dinheiro dele, ou favores, né, que emprestassem suas filhas para satisfazer o, o apelo sexual dele, né, pessoas, meninas muito novas ali, então a gente tem abuso, a gente tem uma pedofilia ali meio camuflada, não diretamente, né, a gente não tem isso diretamente exposto, mas isso vai sendo construído, né, à medida que os narradores, eles falam pra gente, né, que eram meninas muito novas, e algumas virgens, enfim. Então, né, vocês já entenderam aí essa parte que é muito frequente, como eu falei pra vocês, não é um caso isolado. A construção do personagem é muito assim. E eu falei pra vocês os narradores, né, gente? Isso complica muito a leitura, porque não é um narrador só. A gente começa meio fácil, né, porque como vocês viram aqui, a minha leitura da primeira parte do livro, né, primeiro parágrafo, esse filho que tá indo ao encontro do seu pai, ele começa narrando. Então, você fala, vai ser esse narrador contando a sua própria história. Não, gente, doce ilusão. Depois aqui de algumas páginas, a gente vai tendo troca de narradores. Então, você tem diálogos entre, né, esse filho e as outras pessoas já mortas ali. E aí, à medida que essas pessoas que estão mortas, elas conversam entre si também, a gente tem essa outra perspectiva, esse outro narrador. Então, pode ser uma dessas pessoas que estão conversando, pode ser uma pessoa ali, terceira, contando ali sobre aquela conversa, aquele diálogo. Tem muitos diálogos aqui na história, né? Falei o filho, né, gente? Mas o nome dele é Juan Preciado, tá? É que acaba que o nome do Pedro Páramo, ele é mais forte, porque primeiro, né, é o nome do livro, e segundo, todo esse conceito criado em cima de um personagem, em cima do Pedro Páramo, ele é essa personificação de tudo de ruim ali que o Juan Rulfo, ele quis contar pra gente naquele recorte do México, né? E a solidão, ela não passa só pela vida aí do autor, mas também ela é citada nominalmente aqui no livro. Então, aqui na minha página 19, a gente tem, né, esse primeiro diálogo, logo no começo, como eu comentei com vocês, que o Juan, ele fica sabendo, né, que o pai já morreu, conversando com esse outro irmão, e ele é o seguinte: não, eu perguntava o que foi que aconteceu com o povoado, que parece tão solitário, como se estivesse abandonado. Parece que ninguém mora nele. Não é que pareça, é que é. Aqui que não mora ninguém. E Pedro Páramo? Pedro Páramo morreu faz muitos anos. Então, assim, a gente já sabe, né, que de início ele já não vai conseguir cumprir totalmente ali o que ele prometeu. Tem uma questão muito forte aqui também, gente, que é o fato de esse povoado ele ter se feito presente ali pela vida inteira da mãe do Juan Preciado, e quando ele chega a esse povoado, não é nada que ela lembrava mais, né? Então, a parte do verde que ela lembrava e das pessoas, né? Nada mais como era. Então, ele encontra um lugar melancólico, como eu acabei de falar para vocês, mas totalmente desestruturado, né? Só resta as memórias. Então, esse livro aqui é um livro de memórias também, além da melancolia, né? E dessa busca aí pela história do México. E aí a gente tem diálogos, por exemplo, alguma vez você ouviu o queixume de um morto? Ela me perguntou. Não, dona Eduvirges, melhor para você. Então as pessoas ficam atormentadas, gente, porque elas ficam ouvindo, e isso vai acontecer com o Juan Preciado também, que elas ficam ouvindo os mortos, o ranger das casas. A pessoa, né,
que teve uma morte muito trágica, bater sua cabeça contra a parede. Então é isso, dia e noite, né? As pessoas não conseguem dormir, mesmo que mortas. Elas fazem reflexão da própria morte, se lembram, né? Sentem-se dentro do caixão, coisas do gênero. A gente vai passar também pela parte da reflexão sobre o perdão e sobre nunca se sentir perdoado, não só perdoar as outras pessoas, mas perdoar a si mesmo. Então essas almas, elas vagam realmente sem conseguir o perdão. E tem um trecho aqui que eu achei sensacional, que é um diálogo entre dois padres, e eu quero compartilhar com vocês, vou compartilhar aqui com vocês. Não queria pensar de jeito nenhum que havia estado em Contra, onde fez confissão geral com o senhor pároco e que ele, apesar de seus rogos, tinha lhe negado a absolvição. Este homem de quem você não quer mencionar o nome despedaçou a sua igreja e você deixou. O que se pode esperar de você, padre? O que é que você fez da força de Deus? Quero me convencer de que você é bom e que recebe, lá, a estima de todos, mas não basta ser bom. O pecado não é bom, e para acabar com ele, há de ser duro e impiedoso. Quero acreditar que todos continuam sendo crentes, mas não é você quem mantém a sua fé. Eles mantêm a fé por superstição e por medo. Quero, além do mais, estar com você na pobreza em que você vive, no trabalho e nos cuidados que você labuta todos os dias em seu compromisso. Sei como é difícil essa nossa tarefa nesses pobres povoados onde nos abandonaram, mas isso mesmo me dá o direito de dizer a você que não se deve entregar nossos serviços a uns poucos, que nos darão um pouco a troco de nossa alma, e que com a nossa alma nas mãos deles, o que é que você poderá fazer para ser melhor que aqueles que são melhores do que você? Não, padre, minhas mãos não são suficientemente limpas para dar a sua absolvição. Você vai ter de procurar em outro lugar. Então o senhor está querendo dizer, senhor pároco, que tenho de buscar confissão em outras bandas? Tem. Não pode continuar consagrando os outros se você próprio estiver em pecado. E se suspenderem meus ministérios? Não acredito que façam isso, embora talvez você mereça. Fica a critério deles. Será que o senhor não poderia, provisoriamente, digamos, necessito dar os santos óleos à comunhão? No meu povoado morrem tantos, senhor pároco. Padre, deixe os mortos ao julgamento de Deus. Disso, aqui está cheio de almas, um vagabundear de gente que morreu sem perdão e que não conseguirá ser perdoada de jeito nenhum, y menos ainda se valendo de nós. Pedro Páramo, lo mismo, pero ahora sí enfocado a cómo se construye, cómo se escribe, cómo es el oficio del escritor y además las interpretaciones que hay sobre lo que es escribir y sobre lo que es una obra así tan compleja, ¿no? En la historia del siglo, curiosamente es interesante entender cómo Pedro Páramo se tuvo que hacer allí, en ese momento muy particular. Estaban las condiciones perfectamente construidas como para que el sol saliera a tal hora, las nubes se pusieran en ese punto y entonces la luz hiciera que resplandeciera Pedro Páramo. Fue una cosa así, es muy curiosa. Pero bueno, hay quien dice Pedro Páramo es una obra de fantasmas. No, no es de fantasmas, es de muertos. No, es sobre la realidad de México. Vamos a ver cuál es realmente la posibilidad de entendimento de uma obra assim. Bom, gente, eu não vou contar o final da história, porque eu acho que tem gente assistindo esse vídeo que ainda não leu, né, esse livro. E se você tiver essa edição, gente, evita ler o prefácio, porque o pessoal entrega muito spoiler de como acaba, enfim. Mas, dessa vez nesse vídeo, geralmente eu dou, né, um recado aqui falando, ó, agora eu vou começar a falar de spoiler, final do livro e tal, alerta spoiler, mas dessa vez eu decidi não contar o final do livro e vou deixar em aberto aqui pra vocês, né, ficarem com a curiosidade pra quem não leu ainda, né, ficar aí com essa formiguinha aí pra vocês lerem. E para quem já leu, espero que o que eu tenha mencionado tenha feito sentido. Se você teve mais interpretações, claro, né, comentários aqui super abertos para receberem as perspectivas de vocês, como sempre. E como sempre também, gente, muito obrigada por quem acompanhou até aqui, quem assistiu até aqui, e a gente se vê super em breve.